Oi, bem-vindo de volta ao Consultor Office. Você viu nos vídeos anteriores como fazer manualmente, ou através de fórmulas, a extração de dados de uma tabela feita com títulos de linhas e colunas para um banco de dados construído lateralmente, ou seja, você converteu uma tabela que já estava pronta para um banco de dados original, para você poder extrair informações e gerar outras possibilidades. Nesse vídeo, você vai pegar um arquivo pronto e ver uma possibilidade de automatização. Aqui você vai poder aproveitar um trabalho feito. Esse trabalho está feito usando programação, usando macros. Não é objetivo desse vídeo ensinar programação em VBA, que é a linguagem de programação do Excel ou do Office, que é Visual Basic para aplicativos. É apenas para você ver uma amostra do que é possível fazer com essa linguagem. Abra o arquivo, que você pode fazer o download, que se chama Converter em Banco de Dados com Macro, disponível para download. Assim que você abrir, você vai ver aqui em cima uma tarja amarela pedindo para habilitar o conteúdo. Esse arquivo tem macro. Então você vai lá em cima e clica no botão habilitar conteúdo. Agora as macros podem ser rodadas. Vá na planilha Plan 1. Lá você vai ver uma tabelinha bem simples. Na coluna B você tem uma lista com 10 produtos e na linha 3, 6 meses. Muito parecida com aquela situação vista nos vídeos anteriores, onde você tinha que construir do lado um banco de dados, colocando as informações repetidas, ou seja, colocar os meses, os produtos e depois, ou manual ou com fórmula, repetir aqueles números lá. Já existe aqui dentro desse arquivo uma macro, um programa que faz automaticamente isso. Quando, claro, a tabela é simples assim. Se ela tiver agrupamentos em múltiplos níveis, não. O programa funciona quando você tem uma tabela com uma coluna com títulos e uma linha na parte superior com títulos. E os valores, claro. Olha só como é que ela vai funcionar. Se você quiser acompanhar com o arquivo baixado, dentro dessa tabela, você pode estar em qualquer lugar dela. O que importa é estar com o cursor em alguma parte dela. É só você apertar no teclado o atalho que foi designado para macro. Claro, você pode desenhar um botão na planilha, atribuir um botão aqui em cima na barra de acesso rápido. Mas a gente vai usar o atalho que foi atribuído. Ctrl Shift T, T de tabela. Ctrl Shift T. Essa macro, ela começa assim. Ela sai da tabela, vai na primeira linha e salta uma coluna e posiciona a célula ativa aqui. E aí ela traz essa caixa de entrada aqui, pedindo uma informação. Escreva o nome que representa os títulos da primeira coluna dessa tabela. A primeira coluna é essa daqui, onde eu tenho a relação de produtos. Então, eu estou representando produtos. Eu quero que a primeira coluna do meu banco de dados se chame produtos. Vou escrever produtos. Ops, está com o caps lock ligado aqui. Produtos. Ok, ou Enter. Já escreveu lá em cima. Agora a próxima pergunta aqui. Escreva o nome que representa os títulos da primeira linha dessa tabela. A primeira linha é essa daqui. Eu tenho os meses. Meses. Agora escreva o que representa, o nome que representa os valores numéricos da tabela. Dentro da tabela, sei lá, estou representando unidades, vendas ou alguma coisa. Eu vou escrever valores, tá? Como um exemplo, valores. Pronto, eu vou apertar o OK, o Enter, olha só o que a macro vai fazer. Em questão de 1 segundo, a tabela está montada. Deu para você perceber a potencialidade da linguagem de programação? É claro que a ferramenta gravador de macro não faz isso. Ela é uma coisa muito engessada. Quebra galho, muitas vezes, mas é uma coisa engessada.
Esse arquivo foi feito usando a linguagem Visual Basic para aplicativos VBA. Se você quiser, o ambiente está aberto, você pode abrir a listagem, os passos estão comentados, você pode até aprender. Mas para fazer isso, você tem que ter um conhecimento básico dessa linguagem VBA para entender o que está escrito lá dentro. Portanto, se você tiver feito o curso de VBA ou aprendido essa linguagem de alguma forma, aí sim você vai conseguir entender o que essa macro faz e até editar, fazer alguma coisa com ela. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Indo para a próxima planilha, para o 2, você tem uma outra tabela, na mesma situação. Você tem aqui uma coluna B com datas e a linha 5 com regiões ou filiais, seja o que for. Mesma coisa, vou apertar o atalho, Ctrl Shift T, que a macro fez. Saltou uma coluna e está começando o banco de dados aqui. O nome que representa os títulos da primeira coluna. Eu vou escrever aqui, posso escrever meses, vou escrever datas, tá? Datas. A primeira linha eu quero que represente regiões, ou filiais, seja o que for. Os valores aqui representados, vou chamar de vendas. Ok. Aí, de novo, em 1 segundo a tabela está montada. Ela realmente não é grande. E se você fosse fazer por aquele processo manual, você ia levar 5 a 10 minutos, nada mais do que isso. Mas olha só, a macro gastou 1 segundo para fazer. Claro, depois que ela está pronta, né? Porque para desenvolver existe um ambiente de programação, existe a parte do código e o programador, claro, o tempo de desenvolver. Mas dá para você perceber até onde você pode chegar com tudo isso. Tá bom? Então, tá aí. Mais uma solução para você usar, transformar uma tabelinha que você tem feita num banco de dados. Dessa vez, usando automação. Espero ver vocês de novo em outros vídeos do Consultor Office. Até lá.